Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero ainda estar falando sobre a lei, mas eu quero dar alguns exemplos de desobediência. Nesse vídeo eu vou estar dando alguns exemplos, porque tem várias passagens que praticamente tudo que está na lei do autismo que o autismo falou para não fazer, hoje em dia as pessoas fazem. Não significa que tudo que está no Antigo Testamento, na lei de Moisés, a pessoa precisa fazer, mas tem alguns mandamentos que precisam, né? Os que não precisam com relação ao templo, né? Porque não tem um templo. Então, os sacrifícios que faziam, oferecer cordeiros, bodes, essas coisas, não precisa, porque não tem um templo, né? Mas os demais mandamentos se deve obedecer, principalmente os 10 mandamentos. Eu vou estar dando alguns exemplos de desobediência. Se lermos Levítico 11, fala sobre comidas, né? Animais puros e impuros. Se lermos Levítico 11, 7 e 8, olha o que fala. Tereis como impuro o porco, porque apesar de ter o casco fendido, partido em duas uias, não rumina. Não comereis a carne deles, nem tocareis em seu cadáver, e vós os tereis como impuro. A carne de porco, a carne suína, são um exemplo, mas tem várias outras também. Eu vou estar dando só alguns exemplos, eu não vou estar falando toda a lei, porque é muita coisa, farei um vídeo só. Mas um exemplo é a carne suína, né? A carne de porco. E um dos exemplos principais, como eu falei, são os 10 mandamentos. É um exemplo de desobediência. São exemplos, né? Porque as pessoas não obedecem. Por exemplo, o primeiro mandamento fala para não ter ídolos. No caso, não ter outros, né? Só que o maligno fez as pessoas ir após outros. Se você pesquisar em vários dicionários bíblicos, mostra que Senhor significa Baal, Deus vem de Zeus. Esse nome Jesus não é o nome do Salvador, ele vem do latim e representa um insulto. Em Apocalipse 2:9 fala que o maligno enganou a terra inteira. Algumas passagens falam que ele tem a capacidade, mas a passagem correta é que ele enganou a terra inteira. E ele fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer, porque assim vem a ira. Romanos 4:15, o que a lei produz é a ira, quando desobedece a lei. Se você ler lá na lei, por isso que o autismo em Malaquias fala para se lembrar da lei de Moisés, porque se você lê a lei, praticamente tudo que está lá as pessoas desobedecem. Não comer carne suína, não ter outros, segundo mandamento, não fazer imagens. A Igreja Católica Romana colocou que pode fazer imagens, não se deve fazer imagens. Deuteronômio 4, do 15 ao 19, fala para não fazer imagens de nada, nem de homem nem de mulher. Deuteronômio 4, do 15 ao 19. Ficar, portanto, muito atento a vós mesmos, uma vez que nenhuma forma vista no dia em que Alvos falou no Monte Horebe, no meio do fogo. Não vos permitais corromper, fazendo para vós a imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de ser humano, homem ou mulher. Deuteronômio 4, do 15 ao 19, mostra que não é para fazer imagem nenhuma, nem de homem, nem de mulher, nem de nada. Só que hoje em dia eles fazem. O terceiro mandamento é não falar o nome do autismo em vão. Praticamente, acho que esse é o único mandamento que, de certa forma, as pessoas não desobedecem, porque as pessoas muitas não conhecem o nome do autismo. O quarto mandamento é o dia de sábado. Eles trocaram pelo domingo, mas se deve honrar o sábado. O quinto mandamento é honrar pai e mãe. Hoje isso não acontece, muito pelo contrário, eles desonram, desrespeitam, matam. Se você vê nos jornais que prestam, mostram exemplos de coisas de que isso acontece, né? O sexto mandamento é não matar. Vixe, hoje em dia acontece. Todo dia que você lê os jornais, isso acontece. As pessoas hoje em dia desobedecem a lei do autismo. Nesse sistema em que vivemos, desobedecer a lei do autismo é uma coisa normal. As pessoas fazem como se fosse normal. Elas matam, roubam. O adultério também. É o sétimo mandamento, não adulterar. Adultério, fornicação. Hoje em dia as pessoas fazem como se fosse uma coisa normal. Isso de ficar, vou ficar com um hoje, um outro amanhã.
Isso é errado, não se deve fazer isso. O oitavo mandamento é roubar, é o roubo, né? Não roubar. Também acontece. O nono mandamento é o falso testemunho. E o falso testemunho, para quem não sabe, é a mentira. Essa é uma das armas do maligno, a mentira. Apocalipse 12:9, ele enganou a terra inteira. 1 Tessalonicenses 5:9. E ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Yahshua. É como ele fez, tirou Yahshua. É como se tirasse Yahshua e tirasse a nova aliança. Aí fica a antiga aliança. Aí ele faz desobedecer a aliança, a antiga aliança, porque assim vem a ira. Romanos 4:15. O calibre produz a ira. Levítico 26 e Deuteronômio 28 fala os castigos que vêm quando desobedece a lei. Fome, espada, doenças e esferas da terra. Se você ler lá nos livros do Apocalipse, os seres do Apocalipse, está tudo lá, os cavaleiros do Apocalipse. Êxodo 15:26, se desobedecer a lei, e as pragas do Egito. Por isso que nas trombetas e nas taças tem algumas das pragas do Egito. E o 10º mandamento também hoje em dia fazem como se fosse uma coisa comum. Cobiça, mulher, bens. As pessoas hoje em dia não ficam umas com as outras por amor, elas ficam por inveja, interesse, malícia, cobiça. O Altíssimo não gosta, né? Quando desobedece a lei. Um exemplo é a mentira, né? No Antigo Testamento, a vinha de Nabote. É um exemplo. Jezabel usou a mentira para matar Nabote para ficar com a vinha dele. No final, o Altíssimo castigou ela. Ela e o rei Acabe. Tem vários exemplos, né? Eu só estou usando da mentira, mas tem vários exemplos que... Não só os 10 mandamentos, mas vários outros. Levítico 18:22. Outros exemplos de que as pessoas desobedecem. Levítico 18:22, olha o que fala. Não te deitarás com um homem como se deitou com a mulher, porque isso é abominável. O Altíssimo fala que é abominável. Se você ler Levítico 20, fala que quem faz isso merece a morte. Levítico 18:22, Levítico 18:23, logo depois, não te deitarás com um animal, tornar-te-ás impuro, a mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isso é igualmente impureza. Esse foi o primeiro pecado que aconteceu quando Eva ficou com a serpente. Não se relacionar com animais. Levítico 19:26. Um outro exemplo, ó. Não comereis coisa alguma com sangue, não praticareis adivinhações nem feitiçaria. Hoje em dia tem vários alimentos que se você pesquisar, eles colocam sangue. Tudo que está na lei do autismo, que o autismo falou para não fazer, o maligno faz as pessoas fazerem, ele faz desobedecer. E assim vem a ira. Deuteronômio 24:16. Olha o que fala. Os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá se for necessário pelo seu próprio pecado. Não se deve colocar a culpa nos filhos pelos pecados dos pais, nem nos pais pelos pecados dos filhos. E hoje em dia isso acontece muito. As pessoas, por exemplo, se o pai peca, eles descontam nos filhos. Ou se os filhos pecam, eles descontam nos pais. Não se deve fazer isso. Tudo que está na lei do autismo, lê lá a lei de Moisés. Tudo que está lá que não é para fazer, o maligno faz as pessoas fazerem. Hoje em dia acontece. Não só o maligno faz fazer, né? Hoje em dia também as pessoas fazem como se fosse uma coisa normal. Elas desobedecem. No sistema já é normal. Nesse sistema é normal desobedecer a lei do autismo. Por isso que você tem que se afastar do mundo e das coisas do mundo. É o maligno, né? Porque o rei desse mundo, desse sistema é o maligno, né? Por trás de tudo tá ele. Ele que fez ser normal a desobediência. Êxodo 32:33. Quem peca tem o nome tirado do livro da vida. E quem não tem o nome no livro da vida é pro lago de fogo. Mesmo lugar que o maligno vai. Apocalipse 20:15. Ele faz pecar. Porque ele sabe. Lucas 12:10. Quem peca contra o autismo
Quem peca contra o filho tem perdão, mas quem peca contra o pai, contra o espírito, que é o autismo, não tem perdão. Ele faz pecar. Quem peca tem o nome tirado do dedo da vida. Quem não tem o nome no livro da vida vai para o mesmo lugar que ele vai. É uma armadilha. E mesmo para os que estão na nova aliança, não significa que não devemos obedecer à lei. O livro de Jeremias fala que, o Altíssimo fala, né? Escreverei minha lei nos seus corações. Jeremias 31:33. Na Bíblia fala, né, que quando desobedecemos a lei, desonramos o Altíssimo. É isso que o maligno faz a gente desonrar o Altíssimo. Tem vários exemplos na Bíblia que você pode pegar aqui. Só você ler o Antigo Testamento que você vai ver que praticamente todas as pessoas desobedecem. Deuteronômios 23:18. Olha o que fala. Deuteronômios 23:17 e 18. Nenhum filho de Israel, homem ou mulher, poderá entregar o seu corpo à prostituição nos tempos pagãos. E as pessoas falam, né? A lei é só para Israel. Israel nada. É para todo mundo. Eu não trará salário de prostituta nem dinheiro de cão à casa de Ial, a fim de pagar algum voto, por quanto Ial, por ambos tem repugnância. Fala, né? Aí as pessoas falam, não, mas isso aí é só para o templo e para Israel. Não vale para nós. Vale sim. Não tem prostitutos. Se você ler lá o Novo Testamento, mostra que tá tudo embaixo da lei do pecado. No caso do pecado é a desobediência da lei, né? Tá tudo embaixo da lei. E as pessoas desobedecem a lei. E quando desobedecem a lei, o pecado é a desobediência da lei, né? Só você ler aqui no Novo Testamento, a lei, que você vai ver que as pessoas estão embaixo da lei e estão desobedecendo. Em Deuteronômio 23:18 fala para não ter prostitutos, né? Hoje em dia tem muito isso. Pornografia. As pessoas traem sua raça, religião por dinheiro, prazer. Tem vários exemplos de vingança, né? Malícia. Tem vários exemplos disso. Ixi, hoje em dia, prostituição tem em todo lugar. É uma guerra no mundo, né? E se você for ver as coisas que tem nesse sistema, quase tudo faz desobedecer. Alimentos industrializados. Esses alimentos, ao invés de fazer bem, faz mal. Tudo que está na lei do autismo, que o autismo falou para não fazer, as pessoas hoje em dia fazem. Hoje em dia as pessoas não percebem, mas nos selos do Apocalipse as pessoas vão perceber. O cavalo vermelho fala: o cavalo tira a paz da terra e faz com que se matem uns aos outros. Isso de miscigenação, diversidade, mistura de raças, religiões, culturas, isso aí vai... Agora não, mas depois as pessoas vão vendo o que isso vai dar. Vai dar guerra. As pessoas falam que é amor, mas amor nada, é cobiça, inveja, malícia. Tem várias coisas. Hoje em dia acontece um monte de coisa errada. Lucas 11:17. Um reino dividido não subsistirá. É um mundo dividido. Isso de todas as formas, se você for ver. Sistemas econômicos, raças, religião. Tudo isso, é uma mistura. Muitas pessoas pensam que a tribulação só vai ser no Oriente Médio, na Europa. Não vai ser não, vai ser no mundo inteiro. No cavalo vermelho as pessoas vão ver isso. É um mundo dividido. Esse é um verdadeiro pesadelo. Esses países que é normal ter várias raças, culturas, religiões, Brasil e Estados Unidos, vixi. Se as pessoas não obedecerem o mandamento do autismo, vai ser um verdadeiro pesadelo, vai ser um inferno. Muitos pensam que a tribulação só vai ser na Europa e no Oriente Médio. É muito enganado, vai ser na Terra inteira. De alguma forma, só você ver, todos os países, de alguma forma está dividido. Religião, raças, culturas, sistemas econômicos, capitalismo, socialismo, de alguma forma está divisão.
Era isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Eu queria estar dando algum exemplo, né, da lei, né? Da desobediência da lei. Tem vários exemplos que você pode ver, só você pegar a lei e ler e ver que praticamente quase tudo as pessoas desobedecem. E ele está falando sobre isso, né, dando alguns exemplos de desobediência. Principalmente os 10 mandamentos, né? Só você ler eles lá que você vai ver que tá... Depois que sabe a verdade, você vai ver que tá... Tudo que tá lá, as pessoas desobedecem. E o Altíssimo manda se lembrar da lei. 1 Tessalonicenses 5,9. Ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Alcha. Mas o maligno fez, tirou e Alcha. Fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer, porque assim vem a ira. Romanos 4,15, que a lei produz a ira. Se você for ver lá no livro de Apocalipse, nos selos, nas trombetas e nas taças, estão os castigos. E esses castigos vêm quando desobedece a lei. Não tem como dizer que é mentira, porque é só você ver lá os castigos. Por que tá lá os castigos se está todo mundo na nova aliança? Esses castigos, se você for ver, eles vêm quando desobedece a lei de Moisés. Levítico 26 e Deuteronômio 28. Êxodo 15, 26. E tá tudo lá, porque estão desobedecendo a lei. Por isso que o Altíssimo manda se lembrar da lei em Malaquias. É isso que ele está falando nesse vídeo, mas ele está dando alguns exemplos de desobediência da lei. Que o Altíssimo esteja com todos vocês.